Buracos, bueiros, irregularidades no piso, grades. Esses são alguns dos desafios encontrados pelas pessoas com deficiência na região central de Juiz de Fora. Neste Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, os parlamentares se concentraram na frente da Câmara e desceram o calçadão da Rua Alfield até a Praça da Estação. O desafio foi proposto pelo paratleta mesatenista Alexandre Yanck. Foi uma brincadeira, um convite aos vereadores para eles poderem ter uma vivência do dia a dia da pessoa com deficiência, seja ela cadeirante, visual, para eles poderem analisar e avaliar as dificuldades que a gente tem que se transpor todos os dias nas ruas de Juiz de Fora. E através disso a gente tem várias leis, quem sabe reestudar essas leis, fazer uma adequação das leis e tentar melhorar e readequar a acessibilidade na cidade de Juiz de Fora, para poder facilitar a vida do cidadão. Porque não é só a pessoa com deficiência, o cadeirante, o deficiente visual que depende de uma bengala, mas a gente tem o idoso, a gente tem a gestante, a gente tem o obeso, que às vezes tem alguma dificuldade de transpor as ruas da cidade, por falta às vezes de orientação, de acessibilidade. A questão do piso tátil é muito importante para o deficiente visual. O presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência não achou fácil a tarefa de andar na cadeira de rodas. O cadeirante, que utiliza muito a parte física, né, dos braços, e a dificuldade maior é o piso, que não é menos diferente da pessoa com deficiência visual, onde não se enxerga nada, e nós temos uma extrema dificuldade com o piso acidentado, principalmente no centro da cidade. Acho que é um desafio para nós, como legisladores, e para o executivo, que é quem executa esse tipo de obra, tentar chegar num consenso de melhoria. O presidente da Câmara, vereador Zé Márcio Garotinho, serviu de guia para a vereadora protetora Cátia Franco, que vivenciou as dificuldades de uma pessoa com deficiência visual. Então, é muito difícil, viu, gente? Não é fácil. Então, quando as pessoas verem alguma pessoa assim precisando de ajuda, ajuda mesmo, porque é muito difícil. E a gente anda na cidade o dia inteiro vendo, e mesmo assim, quando você coloca uma venda, você passa a escutar mais. Eu escutei mais os barulhos, mas a visão é nenhuma. Então, assim, é muita dificuldade, precisa realmente ter mais acessibilidade. A acessibilidade, ela é pertinente também ao idoso, ao obeso, ao adulto, à criança. Quem nunca passou num parque alto, por exemplo, e tropeçou em o que a gente chama de gola, que tem em volta daquelas árvores, sem que seja deficiente, várias pessoas, né? Aquelas grades de iluminação que tem no Parque Alto, ela tem ali um quadrado de 10 centímetros em volta. Quem nunca tropeçou naquilo? Você anda nessas calçadas da Rio Branco, da Avenida Independência, que a pedra portuguesa solta com muita facilidade. A gente não tem a manutenção adequada e nenhum profissional. Quem não tropeçou ali, essas tampas de ferro, de eletricidade, de telefone, se ela tiver meio centímetro, que é 5 milímetros acima do nível, a gente tropeça. Tem uma senhora que chegou na Câmara esses dias com o ombro todo enfaixado, que ela tropeçou e caiu. Então, a acessibilidade, o direito à andabilidade é um direito de todos. O doutor Antônio Aguiar ficou totalmente desorientado, ainda que guiado pela deficiente visual Luciene. Você perde uma parte sensorial importante nossa, que é a visão. E você fica totalmente sem espaço, você não tem noção nenhuma de onde você está. A sensação que você tem de percepção, por exemplo, uma mínima rampa que você vai descer, parece que você está descendo um morro, né? Tem um declive, uma coisa muito grande. Você tem muito risco de ter acidente. O doutor Antônio estava muito inseguro, com medo de virar o pé, sabe, nos buracos, com medo até de bater em algo que ele não conhece, né, mas eu fui orientando ele, né, e fui mostrando para ele que a bengala, ela te orienta para embaixo, né, mas se tiver um orelhão, se tiver algo acima, você bate a cabeça, né, e assim, ela não te mostra tudo, ela não te dá aquela visão toda. E assim, é muito complicado. Já André Luiz treinou com a cadeira de rodas e passou pelo desafio sem tantos problemas. Eu imagino que toda a sociedade devia passar por uma experiência como essa, para poder sentir melhor o que a pessoa com deficiência ela passa, né? As necessidades, as dificuldades. Eu acho que
Isso faria com que todo mundo refletisse melhor sobre as ações. A gente teve esse momento aqui, de sensibilizar a população, né? Eu acho que essa ação da Comissão de Deficiência da Câmara é um momento muito importante, porque a gente faz com que a sociedade venha refletir sobre o que a população, tanto deficiente físico como visual, vive em nossa sociedade. O Jean tem 27 anos e convive com a dificuldade de mobilidade pelas ruas da cidade desde que nasceu. Sair de casa para andar na rua, a dificuldade sempre existe em Juiz de Fora. Não tem um lugar aqui que tem acessibilidade para a gente. O importante de verdade é que você consiga ver essa mobilidade urbana que falta demais à pessoa com deficiência. Como que rampas, pessoas, cruzamentos, travessias nos incomodam enquanto cadeirantes ou pessoa cega ou qualquer outro tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, para a gente transitar numa cidade quando ela não é acessível. Várias ações estão acontecendo na Praça da Estação até o fim da tarde de hoje para marcar este Dia Nacional. O Brasil tem cerca de 25 milhões de deficientes físicos, de acordo com o IBGE. Já aqui em Juiz de Fora, estima-se que os deficientes físicos somam 70 mil pessoas. Nós temos aqui empresas que estão promovendo tanto a empregabilidade da pessoa com deficiência, que é muito importante esse protagonismo, recebendo os currículos, orientando como fazer currículo, como se apresentar numa entrevista. Teremos as mulheres do samba, um samba inclusivo, teremos jiu-jitsu agora, teremos capoeira, Nova Visão, que é um grupo da Associação do Cego que vai apresentar. A Câmara está na praça também com serviços do Centro de Atenção ao Cidadão e do Centro Integrado de Atendimento à Mulher. A violência, ela atinge a todas as pessoas, principalmente a pessoa com deficiência, que muitas vezes não tem nem como denunciar. Dependendo da deficiência física, às vezes a pessoa está ali impossibilitada, vivendo até em cárcere privado, sem conseguir chegar até um local para denunciar, né? Às vezes tem a dificuldade também que muitos lugares não tem tradutores, né? Às vezes a pessoa é surdo e mudo, tem a questão da pessoa ser cega, então a violência atinge demais a população com deficiência. Segunda-feira, está aí o convite, temos a audiência pública às 3 horas da tarde na Câmara Municipal para estar falando inclusive disso, da mobilidade para as pessoas com deficiência. Mobilidade essa que nós não temos com qualidade no centro de Juiz de Fora. Nós temos que melhorar, estamos aqui para isso, para fazer essa discussão e tentar melhorar a cada dia essa ir e vir das pessoas com deficiência na cidade de Juiz de Fora.